Meu Deus do céu, eu nem acredito que eu tive coragem para colocar esse título nesse vídeo. Passei por um processo recente para poder afirmar isso e colocar até mesmo um ponto final nessa afirmação, tornando-a mais firme, entende? E esse processo se deu ao longo da leitura deste livro, que é o que eu quero indicar para vocês hoje, ao mesmo tempo que converso sobre minha paixão pela arte, que é o Arte e Medo, primeiro livro da editora e também centro criativo, que é a Seiva. Os escritores dele, David Bayles e Ted Orland, são dois artistas com bastante proximidade da fotografia. Eu gosto até que o Bayles diz aqui na orelha, né, que ele transformou a sua paixão pela fotografia em profissão. Esse é um tópico que o livro aborda, mas esse livro ele é voltado para as pessoas comuns, para os artistas comuns. Eu, você, por que não? E trata não apenas das artes plásticas, como também da escrita, da fotografia e aí por diante. Uma coisa que esse livro traz, que eu acho que é fundamental de pensarmos antes de qualquer coisa, já que estamos falando de arte e medo, e com isso nós podemos pensar em inseguranças, já que a arte é feita pelos seres humanos e, portanto, ela é imperfeita, é que ela existe porque a gente precisa dela. Compartilhei uma citação daqui no Instagram, muitos de vocês concordaram com ela, gostaram bastante. Aliás, se você não me segue por lá, é @blogliteraturice, te espero no Instagram. Mas a citação me colocou algo que eu nem tinha pensado, mas que faz total sentido. É muito difícil imaginar uma figura que é extra-humana, tipo a Virgem Maria, fazendo um afresco, pintando um retrato, um super-herói moldando argila, mexendo com cerâmica, porque eles não precisam da arte. A gente precisa dela, a gente a produz, a gente a experiencia. E experiência é a palavra-chave aqui no livro, para mim, para além do medo, porque o processo de fazer arte só diz respeito ao artista. Já que por mais que eu tentasse explicar uma arte que eu fiz, ou como eu a fiz, melhor dizendo, para outro artista sequer, ele jamais iria conseguir ter dimensão do que aquilo significou para mim. E vejam só, ele é um artista, ele tem experiência nisso também, ou em coisas semelhantes, mas ainda assim, o processo da experimentação, a experimentação só faz sentido como foi criada para quem a criou. Então essa conexão com a criação, ela é tão bonita, é tão especial, que é o que me encanta. Eu já compartilhei aqui várias vezes com vocês, eu sou uma grande admiradora da arte, não só da literatura no caso, mas também principalmente das artes plásticas. Eu amo ir em museus, eu amo pensar e ficar observando e admirando a arte. Mas desde 2017 eu tenho tido essa vontade de testar, de experimentar, de me sujar de tinta. Mas essa minha paixão vem de bem antes. Lá no ensino médio, quando eu era uma nerd que gostava de sentar na segunda carteira e muitas vezes não tendo o que fazer durante a aula por já ter dado conta da matéria, eu gostava ou de ler ou de desenhar e principalmente copiar os mangás que eu gostava de ler e adicionar alguns detalhes, inventar moda ali. No entanto, o cotidiano da vida adulta me engoliu e eu nunca mais peguei num lápis até 2017. Eu comecei, como é costumeiro, pela aquarela. Eu fui muito feliz pintando com aquarela. Eu gosto muito, sempre fiquei fascinada pela imprevisibilidade da água com a tinta. Depois eu também experimentei guache, pastel oleoso e carvão vegetal. O pastel oleoso e o carvão vegetal talvez hoje sejam os materiais que mais me proporcionam prazer. Mas recentemente eu tenho aprendido a pintar com a tinta a óleo. É bem desafiador porque é muito diferente da aquarela e eu tô bem acostumada com a aquarela, mas ainda assim ela me deixa bastante curiosa. Então, como estou aprendendo, eu ainda tô nesse pico de curiosidade e continuo
principalmente nesse material. Porém, já que a gente tá falando de arte no geral e não só as artes plásticas, uma coisa que eu comecei em julho do ano passado foi a tentar entender a fotografia analógica novamente. Fotografia digital sempre também me encantou, mas recentemente eu tenho descoberto a fotografia analógica. E quão difícil é, ao mesmo tempo que é linda, porque me ensina a ter paciência, a controlar minha ansiedade, já que é um processo demorado. E eu estou olhando aqui para uma tela que eu comecei com a tinta a óleo, mas eu não continuei, mas que a leitura de Arte e Medo acabou me engatilhando para retomar. Não sei ainda se eu gostei do que eu acabei pintando ao longo desse processo, mas com certeza continuar e não vê-la aqui somente iniciada e inacabada, sempre em exposição e sempre me lembrando disso, de que eu tive uma certa limitação ali, não consegui ir além. Isso para mim é importante, porque como pontua aqui, essa questão de quão acabada é uma obra, ela é sempre muito tênue. A linha que divide uma obra inacabada com uma obra finalizada, muitas vezes sequer existe. Na verdade, não é que sequer existe, mas ela não tem tanta importância assim, porque, como eu disse, o processo ele é muito mais importante. E eu nem tinha reparado, mas aqui na quarta capa, e olha que tá escrito com um fundo em vermelho, em destaque, mas há uma frase aqui que é a seguinte: este não é um típico livro de autoajuda, e eu ia comentar exatamente isso. Arte e Medo é um livro de autoajuda. Eu pude perceber isso ao longo da leitura, porque, como também temos na capa a frase "Observações sobre os desafios e recompensas de fazer arte", o livro traz essas observações sobre temas comuns a todos os artistas. Portanto, são muitas vezes coisas que sentimos serem óbvias, porque até então estávamos sentindo, mas que não necessariamente a gente tinha conseguido elaborar. Um exemplo é o tema dos hábitos, aqui abordados pelos escritores como algo fundamental para o artista, mas ao mesmo tempo também limitador se ele sempre prevalecer. Eu sou uma pessoa que ama o cotidiano, que ama ter uma rotina. Eu acho que ela também é libertadora, mas eu entendo que ela muitas vezes pode limitar. Então é importante que a gente se permita outras coisas, outras tentativas, outras experiências. No entanto, os hábitos estão ali no cerne daquilo que é definido como o estilo do artista. Essa para mim é uma coisa que ainda me pega, porque eu não tenho estilo, eu ainda não encontrei, e quando eu o tiver, gente, talvez aí eu me entenda mais como uma artista e ponto final. Os autores aqui pontuam que é preciso comprometimento com a arte. Eu, infelizmente, hoje em dia não consigo ter, porque além do medo, né, na verdade eu posso pensar no medo como uma insegurança, então além da insegurança, o outro grande ponto para mim que me engessa bastante é a dita falta de tempo, que é negociável, convenhamos. Eu tenho pouco tempo para hobbies, eu tô o tempo todo trabalhando, e parte do meu trabalho sim é criação, é arte, mas ainda assim. E agora eu possuo um pouco mais de fôlego, de inspiração, para tentar encaixar esse tempo de alguma forma no meu dia a dia. Além de ter me proporcionado esses insights, comentando um pouquinho sobre o livro e sua estrutura, ele delineia os motivos para este medo relacionado à arte, que tanto traz como mote, indicando um medo que o artista tem de si próprio e talvez suas limitações, mas também um medo da recepção das outras pessoas, da crítica. E em sua segunda parte tem alguns pontos mais práticos, como a abordagem da academia, do ensino formalizado da arte, mas também da atuação do artista, e faz comentários sobre a atuação em comunidade. Se você compõe música, se você desenha, ilustra, pinta, se você escreve, se você fotografa, outras tantas coisas, este livro vai te encantar em alguma medida. Vai te dar pelo menos inspiração para encarar as suas inseguranças, o que é fundamental para a gente conseguir produzir, para a gente ir lá e botar a mão na massa. Por enquanto é isso. Caso você leia o livro, volte aqui nos comentários para a gente conversar sobre a sua experiência com ele. Se algo do que eu disse nesse vídeo te tocou de alguma maneira, também compartilhe aqui
comigo, vamos conversar sobre arte no geral. Tô doida pra saber o que vocês pensam sobre todos esses tópicos. E um beijo especial aos apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse e ao pessoal da Seiva que confiou no meu trabalho para a divulgação do primeiro livro deles. Isso pra mim é uma honra que eu não consigo nem explicar pra vocês. Sério, eu tô muito feliz com isso. Muito feliz de ter conhecido esse livro e de poder compartilhá-lo com vocês e compartilhar essa minha experiência também artística. Um grande beijo e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!